Pessoal, vocês perceberam que o Lula está se empolgando nos seus discursos e às vezes falando demais? Pois é. Quem está adorando isso é a oposição. Desde o começo do governo Lula, o Lula vem falando besteiras e mais besteiras e entregando aí armas aos seus inimigos para cair matando em cima do Lula, para cair com um discurso em cima dele, fazendo críticas e muito mais. A última besteira do Lula, e para mim, sobre algo que ainda vai ser muito, mas absolutamente muito explorado. Estou falando do leilão do arroz. Matéria do R7. Olha isso. Lula afirma que houve falcatrua de empresas que participou do leilão do arroz. E falou muito mais ainda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que houve uma falcatrua de uma empresa que participou do leilão de arroz. Após fragilidades técnicas e financeiras, o governo federal anulou o certame, que havia comprado 263 mil toneladas de um produto. A polêmica resultou ainda na saída do secretário de Política Agrícola do governo Lula. Então, vem cá. O governo Lula, em momento algum, tinha admitido falhas, possibilidade de, inclusive, acontecer, como disse o Lula, falcatruas, né? Mas agora o próprio Lula confirmou, deixando bem claro que a palavra é essa. Tinha coisa errada. Uma das empresas que venceram a licitação, ela não tinha a menor capacidade técnica para fornecer 263 mil toneladas de arroz para o governo Lula. Era uma empresa de queijos e laticínios, um pequeno mercadinho situado no Amapá. Não fazia o menor sentido. Tinha coisa errada, era claro e evidente. E mesmo assim, o governo Lula insiste em dizer que vai fazer o leilão. E olha só, uma matéria do Metrópolis Política trouxe algo mais grave ainda que vai ser utilizado pela oposição. Eu vou até evitar, vou poupar os seus ouvidos aqui, porque eu vou fazer a leitura para que vocês entendam. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o preço do arroz. Em entrevista nesta sexta-feira, o chefe do executivo falou em financiamento de outras áreas produtivas do alimento para o país, não depender apenas de uma região, que é a região sul. Ele também afirmou que o leilão foi anulado por falcatrua numa empresa e que o governo financiará a produção com garantia de preço. Espera aí. Talvez você não entendeu, mas eu vou te explicar o tamanho disso aqui. É o governo Lula abertamente falando em intervenção no mercado. Todo mundo falou, olha, o governo Lula está fazendo politicagem. O governo Lula vai comprar esse arroz por politicagem para interferir no preço do arroz. E o governo Lula rebatia: não, não é isso. O ministro do arroz dizia, do governo Lula, da agricultura, dizia: não, é porque nós estamos com medo de desabastecimento. Essa é a nossa preocupação. E aí, a grande realidade da situação é que o Lula falou o que todo mundo já sabia. Abre aspas. Tomei uma atitude drástica. Me mostraram um pacote de 35 quilos. Falei, não é possível. O povo não pode pagar isso. O arroz está caro. Aí tomei uma decisão de importar 1 milhão de toneladas e depois tivemos anulação porque houve falcatrua na empresa. Por que vou importar? Porque o arroz tem que chegar na mesa do povo, no mínimo, a R$ 20 o pacote de 5 quilos, que seja R$ 4 o quilo do arroz, afirmou para a Rádio Meia Norte, em Teresina, no Piauí. Abre aspas. Não pode ser preço exorbitante. Vamos financiar áreas de outros estados produtivos de arroz para não depender apenas de uma região. Vamos oferecer o direito dos caras plantarem, completou o Lula. Vamos lá. Bora por onde a gente começa a entender isso aqui. Primeiro, o maior erro econômico que a gente pode ver por parte de um governo é a intervenção nos preços. A gente já viu isso acontecer. Viu a Dilma mexer com tomate, viu a Dilma mexer com preços dos combustíveis e sempre no final da história dá ruim. Aqui o Lula, escancaradamente, sabe, falou, olha, só quero mexer no preço do arroz. O Partido Novo, através do Van Hatten, do próprio Deltan Dallagnol, entre outros, fez uma denúncia na Controladoria Geral da União,
né, fez uma denúncia no CAD, perdão, Comissão de Assuntos Econômicos, né, sobre dumping. Ou seja, que o governo Lula vai interferir nos preços do arroz, vendendo abaixo do mercado para quebrar os produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Né? É a denúncia do Partido Novo, é essa. E agora o Lula descaradamente fala, não, eu só quero mexer no preço do arroz. Eu estou fazendo isso para mexer no preço do arroz. Não é para fazer incentivos à indústria, não é baratear o custo do arroz com incentivo aos produtores que já têm condições boas. Não, ele vai importar arroz para vender barato. Isso em época eleitoral. E o que, é que vai acontecer? A medida é tão economicamente estúpida que ele vai fazer com que os produtores de arroz do Rio Grande do Sul se sintam desestimulados, não façam a nova safra para o ano que vem. O governo vai ficar totalmente dependente da importação estrangeira. Meu amigo, é a produtividade brasileira caindo e aí sim você vai ver preço estourando, 70 conto. É o que o pessoal aí faz previsão. Então, assim, sabe, é uma tragédia atrás da outra do ponto de vista econômico quando a gente fala do governo Lula. E a polêmica não para, né, sobre essa questão. Olha só, o Estadão falou o seguinte, o diretor da Conab, afastado em polêmica do arroz, se defende e diz que não cometeu erro nenhum. Em licença remunerada, Tiago dos Santos conta que todas as semanas aplica alguma multa em empresas que não cumprem contratos com a Conab. O que aconteceu? O diretor da Conab, que chama de Tiago dos Santos, ele foi afastado pelo governo Lula. Foi pego de bode expiatório, jogaram e ele falou, não, eu não cometi erro nenhum, eu saí porque eu precisava para questões pessoais, mas bem na época da bomba, né? Da falcatrua do arroz, como disse o Lula, estourar. Tem muita história a ser contada nisso aí. Se a oposição souber explorar isso muito bem, isso vai dar pano para manga. E vem um momento que tá drástico. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Paulo Figueiredo, não foi até hoje de manhã, minto, não foi nem ontem. Paulo Figueiredo dizendo que há uma grande possibilidade, não é pequena não, uma grande possibilidade do Brasil ser oficialmente notificado agora pelo Congresso norte-americano por receber sanções econômicas dos Estados Unidos por parte da atuação, inclusive do judiciário aqui, de censura no Brasil. Agora imagina, nós sofremos sanções econômicas num momento em que o governo Lula está tentando interferir no preço de mercadorias, sabe? É o caminho da venezuelização do Brasil. A gente está indo para o lado errado, tá? Para o lado totalmente errado. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês. Bora falar do Lula sendo condenado. Pois é, meu amigo. A justiça condenou o Lula e o Boulos e impôs multas por propaganda antecipada. Você vai pensar, mas ora, o Lula foi condenado e vai ficar inelegível. Ora, o Lula vai ser condenado por abuso do poder econômico, algo nesse sentido assim. Você não imagina, não é a primeira coisa que vem à sua cabeça é pensar isso? Pois é, mas não é não. 2 pesos, 2 medidas, Folha de São Paulo, Justiça condena Lula e Boulos e impõe multas por propaganda antecipada. O presidente Lula e o pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos, do PSOL, foram condenados ao pagamento de multas por causa de propaganda eleitoral antecipada. O petista pediu votos para o deputado federal na corrida para a Prefeitura de São Paulo durante o ato de 1º de maio. O juiz eleitoral Paulo Sorce, da 20ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou que Lula pague R$20 mil de multa. Para Boulos, o valor imposto é de 15 mil. E ainda cabe recurso. Vai cair na mão do TSE, que vai reduzir R$5 mil. Ou se não reduzir também, tanto faz. Quem vai pagar não são eles, é o partido. Pagar com dinheiro nosso, dos nossos impostos. Só vai mudar o dono do dinheiro, né? Quem vai manifestar o dinheiro ali, porque o dinheiro é nosso. Vai para os partidos através do nosso bolso. Então, assim, se fosse o Bolsonaro, inelegibilidade, cassação de mandato, cassação de chapa, é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Então, não vamos ser aqui hipócritas nem levianos de não entender de uma vez por todas que existem 2 pesos e 2 medidas em relação ao que acontece na política brasileira hoje em dia.
né? Não vamos ser leviano, não. A gente sabe que são dois pesos e duas medidas. Já é uma sinalização, mas uma sinalização que muda nada, né? Muda nada. E aí, principalmente, né? O Lula, como disse o Mário Sabino, já deu bandeira, já externou que a vontade dele é concorrer com o Bolsonaro. Há uma grande chance aí de que, preste atenção nessa análise, há uma grande chance de que o Bolsonaro volte a ser o candidato. E aí, vamos conversar entre nós aqui, tá? Deixa aí o bolsonarismo de lado um pouquinho e pensa com a razão comigo, tá? Existe a possibilidade do Lula articular com o STF para o Bolsonaro voltar a ficar inelegível. Elegível, perdão. E o Lula concorrer com o Bolsonaro. Certo? O Bolsonaro é uma figura que hoje é um inimigo declarado da imprensa, é um inimigo declarado dos setores progressistas. Então, é uma pessoa não grata. Ok? Daí tudo bem. Então, o Lula deixa o Bolsonaro apto a concorrer. Lula, Bolsonaro. Todos os mecanismos que a esquerda e que o Tribunal Superior Eleitoral utilizou contra o Bolsonaro vão voltar. Tudo aquilo que a imprensa articulou, o massacre, a destruição pró-Bolsonaro, que a imprensa, que os setores progressistas fizeram, vão ser utilizados contra o Bolsonaro. Todas aquelas notas de censura, tudo aquilo que o TSE determinou, vão ser utilizadas contra o Bolsonaro. E aí o Lula vê um caminho bem mais fértil para a reeleição dele. Diferente se entra um novo candidato. Estou falando aqui um Caiado, um Tarcísio de Freitas, que são figuras amplamente defendidas nos seus estados hoje. E às vezes figuras que vão ganhar o apoio do mercado. Tá? Então vou dar um exemplo do Tarcísio. O Tarcísio hoje tem um apoio da Faria Lima e do mercado. Não à toa, o Tarcísio está tendo reuniões aí com o Campos Neto. Então, do meu ponto de vista, e você pode me criticar, estou falando do ponto de vista técnico, não estou falando de paixão. Ah, mas eu quero o Bolsonaro como meu candidato. Estou falando do ponto de vista técnico. A inelegibilidade do Bolsonaro hoje, né? Ou seja, a garantia de que não vai ser o Bolsonaro contra o Lula dá a ideia de que é mais fácil se livrar da esquerda. Entenderam por quê? Ah, mas Bolsonaro tem muito mais o povo do lado dele do que o Lula. Não estou falando de contrário, não. O Bolsonaro movimenta multidões e tem o povo do lado dele. Mas o Bolsonaro já participou desse jogo. Os mesmos players que foram contra o Bolsonaro, a turma da Carta da Democracia, não vai agora, duvido muito, abraçar o Bolsonaro. Então eles querem um sangue novo. Então, na minha visão, por mais que você queira o Bolsonaro de volta, aí é ir pro tudo ou nada. Vamos Bolsonaro e o Bolsonaro arrisca com o Lula, mesmo sabendo que o jogo vai ter dois pesos e duas medidas. Ou vamos com outro, apoiado por Bolsonaro, mas a gente sabendo que o outro vai ter mais chances, porque vão ter menos armas para jogar contra o Bolsonaro. Porque cá entre nós, se pegar o Bolsonaro, o mesmo discursinho que a esquerda usou em 2022 vai ser jogado contra o Bolsonaro. Joias, o Bolsonaro comendo índio, mas não sei o que, sabe aqueles mesmos discursinhos besta, o Bolsonaro na pandemia fez isso. Outro candidato, eles não vão ter essas armas para a mídia disparar contra o Bolsonaro, entendeu? O Tarcísio, vão ter que pegar coisas muito mais pontuais, mas aí como que eles vão rebater sendo que tem o apoio total do estado que foi governado? O Zema, por exemplo, Minas Gerais gosta do Zema, o Zema foi reeleito primeiro turno, o Caiado foi reeleito primeiro turno, então é mais difícil você bater de frente sendo que você tem um apoio de um estado inteiro falando, não, mentira, isso aqui foi bom, entenderam? Então, a minha visão é essa. O Lula quer concorrer com o Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro vai levar porrada. Muito mais do que um outro que pode, por exemplo, trazer o apoio. O Zema. Você acha que o Zema não vai trazer o apoio da Faria Lima, do mercado? Você acha que o Tarcísio não vai trazer o apoio da Faria Lima, do mercado? Você vai ver MBL, você vai ver o Dória,
você vai ver todo mundo apoiando o Tarcísio de Freitas, apoiando o Zema, apoiando o Caiado. Então, vai fazer uma grande coalizão anti-PT. Agora, se for Bolsonaro, essa coalizão pode não acontecer. E aí, nós podemos ter que encarar mais 4 anos de Lula. Já imaginou o tamanho da tragédia? Então, eu estou falando aqui racionalmente para vocês. O que você acha sobre isso? Hein? Coloca no comentário, só para mim saber. Fechou? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo tutorial.